Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. São Bernardino de Sena, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui na página 190 da biografia de São Bernardino de Sena, escrita por Paul Thuret d'Anjou. Nós estamos no item 6 do capítulo 5 do livro, intitulado A Estrita Observância. Então nós estamos aqui exatamente no ponto do capítulo em que, em 1438, São Bernardino de Sena ocupa um lugar de destaque na ordem franciscana, ele que era da estrita observância da ordem, né? Bernardino teria preferido recusar o encargo que molestava sua humildade e interrompia sua prédica. Mas não podia resistir à ordem de seus superiores e ao desejo unânime de seus irmãos. Aceita a tarefa, consagra-se a ela com seu zelo habitual. De Capriola, onde reside, geralmente, vigia tudo. Vai onde sua presença se torna precisa para fundar ou reformar um convento, resolver uma dificuldade, reprimir uma desordem. Por isso, alguns meses depois de sua nomeação, vai a Áquila, no reino de Nápoles, onde age contra um antigo superior que se tornara causa de perturbações. Sob seu impulso, a observância progride. Dedica-se, sobretudo, à conservação do verdadeiro espírito de pobreza e humildade. Como Alberto de Sarteano voltava, com um companheiro, da perigosa missão que, a mando de Eugênio IV, cumprira no Levante, no Egito e na Abissínia, o Papa enviara a seu encontro uma brilhante comitiva. Os dois religiosos entravam, pois, na cidade em cavalos, ricamente arreados e cercados de uma multidão que os aclamava e lhes beijava as vestes. Entre os assistentes estava Bernardino, montado no jumento que suas enfermidades o obrigavam a usar. Vendo as honras prestadas a seu caro discípulo, receia para ele uma tentação de orgulho. Abre aspas. Meu irmão Alberto, grita-lhe, olhai vossos pós, lembrai-vos da morte e cuidai de que os homens não vos ergam mais do que convém. Fecha aspas. Ouvindo isso, Alberto apeia, corre para Bernardino, abraça-o e pede-lhe que lhe entregue o jumento, montando ele a cavalo. Abre aspas. Não, diz o santo, convém que andemos de modo diferente, mas tomai cuidado de que a glória vã não se introduza sorrateiramente em vosso coração e não vos roube o preço de um trabalho tão importante. Fecha aspas. Abre aspas agora para o Alberto, né? Tranquilizai-vos, meu padre, responde Alberto. No meio das honras, não cessei de dirigir a Deus esta oração. Não a nós, Senhor, mas a vosso nome dai glória. Fecha aspas. Os conventuais olhavam com receio os poderes concedidos ao vigário geral e os progressos que operava para a reforma. Vigário geral, São Bernardino. Né? Bernardino ocupa-se de apaziguá-los à custa de prudência e de caridade. O zelo nele não exclui a discrição. Durante uma sua ausência, em 1439, os frades de Capriola admitiram clandestinamente um rapaz muito moço e, para furtá-lo às buscas da família, mandaram-no a outro convento.
À vista das queixas desta, os magistrados de Sena dirigiram-se a Bernardino. Ele responde, lastimando um fato que não toleraria se estivesse presente. E acrescenta que deu logo ordem de mandar voltar o moço e de apresentá-lo diante dos magistrados. Aqui tem uma nota. Eu vou achar a tradução dessa nota aqui. Sim, então tem uma nota dizendo assim: quia taliter fieri in escândalo non consentissem. Escrevia São Bernardino. Então, porque eu não concordei em ficar ofendido dessa forma. E depois tem a segunda nota dessa mesma frase dizendo assim: essa correspondência acha-se nos manuscritos da Biblioteca de Sena. A resposta de Bernardino foi impressa numa brochura intitulada Dies Lettero de Senese Illustri, publicate per le nose del cave Luciano Bianchi. Então é só uma referência a essa nota, né? Continuando aqui o texto, se faz questão sobre todos os pontos essenciais da estrita observância da regra, declara-se, com seu bom senso habitual, inimigo dos exageros, das minúcias e acautela os espíritos simples contra os escrúpulos que dariam lugar a uma concepção demasiado estreita e receosa desta regra. Em 31 de julho de 1440, dirige a seus religiosos uma carta encíclica que explica os pontos suscetíveis de dúvida. Esta explicação, que diz ter sido deliberada junto com João de Capistrano e vários outros frades, dá quase sempre a solução larga e moderada. Aqui tem só a referência a esse documento dessa encíclica. A mesma liberalidade de espírito manifesta-se em todas as decisões do vigário-geral. Os primeiros observantes em seus pobres conventos do Apenino, todos entregues à oração e à mortificação, rústicos, incultos, um tanto selvagens, de forma alguma gabavam-se de estudar os textos sagrados. Apenas aqueles que a tinham adquirido antes de entrar em religião possuíam alguma ciência. O estudo parecia perigo de orgulho, um desconhecimento da simplicidade rebaixada que devia ser a natureza do menor, julgavam encontrar em São Francisco, ao menos no São Francisco um pouco idílico do primeiro período, um estímulo para essa humilde ignorância. Esqueciam que mais tarde o poverello, instruído pela experiência, reconhecera, como que a contragosto, a necessidade das escolas. Bernardino tratou de corrigir estas ideias. Ele considera a ciência necessária a quem pode ter o encargo de ensinar do alto do púlpito ou de dirigir consciências. Por isso, ordena a abertura de escolas em que os observantes possam estudar a teologia e o direito canônico. Pouco depois, em 1444, João de Capistrano vale-se de Bernardino para combater também a tese, ainda não completamente vencida, da humildade ignorante, e publica um tratado de promovendo studio inter menores. Isso é João de Capistrano, né, que trabalhou direto com a tradução é promovendo o estudo entre as ordens menores, entre os menores, né, da ordem de São Francisco. Enquanto cumpria seu cargo com essa benfazeja atividade,
Bernardino aspirava a se ver descarregado dela. Em 1440, faz uma primeira tentativa nesse sentido junto do Papa. Este responde que vê com satisfação o desenvolvimento contínuo da observância, mas que esse desenvolvimento torna necessário manter o governo em suas mãos. Autoriza-o somente a tomar um coadjutor. Em virtude dessa autorização, Bernardino escolhe, alguns meses depois, João de Capistrano como visitador e comissário das províncias de Gênova, Milão e Bolonha. 2 anos mais tarde, em 1442, a morte de Guilherme de Casale, o ministro da Ordem dos Menores, constitui, para Bernardino, ocasião de voltar à presença de Eugênio IV. Invoca com tanta insistência o peso da idade, sua morte próxima e o desejo de tornar as suas pregações, que o pontífice desta vez o autoriza a demitir-se. Não se nomeou logo um novo vigário para a observância. Pouco antes, os menores da província de Pádua, tendo que eleger um provincial, a escolha unânime tanto dos conventuais como dos observantes recaiu sobre um desses últimos, Alberto de Sarteano. Este fato novo pareceu ao Papa o indício de uma possível volta de toda a família franciscana à observância. Para auxiliar a evolução que vivamente desejava, ele encarregou este mesmo Alberto, logo depois da morte do ministro-geral, e esperando a nomeação regular do sucessor, que se devia realizar um ano mais tarde, de governar a ordem toda, com o título de vigário-geral. Era designá-lo aos sufrágios dos menores para a eleição definitiva. O capítulo, que se reuniu no ano seguinte, não efetivou a esperança de Eugênio IV. Diante da oposição manifestada pelos mitigados, Bernardino e Alberto de Sarteano declararam-se prontos a aceitar um ministro-geral conventual. Propuseram e fizeram eleger Antônio Rusconi, o qual, sem pertencer aos reformados, testemunhava-lhes simpatia. Voltou-se então ao sistema dos vigários especiais para observância. João de Capistrano e João Malber foram instituídos, com poderes dilatados, um para a Itália, outro para os países ultramontanos. Qualquer partido que tomassem, aliás, os conventuais, eram impotentes para deter o avanço crescente da observância. Em 1443, esta entrava na posse, por vontade do Papa, do mosteiro de Araceli, residência habitual do ministro-geral em Roma, desde São Boaventura. Se tomar em conta seu estado, quando Bernardino ingressou na humilde casa de Colombaio, que mudança na observância! Em vez de 130 aderentes, que então contava a reforma na Itália, conta agora mais de 4.000. Bernardino muito contribuiu para esse resultado, e seu biógrafo avalia em 300 o número de conventos que fundou Bernardino, né? Então, o biógrafo aqui é uma nota explicita, né? Número calculado por Bernabeus Senensis. Um sucesso tão admirável não deveria ser detido com a morte de Bernardino. Este deixa discípulos que manterão o prestígio da observância. O bem-aventurado Alberto de Sarteano só poucos anos sobreviveu a seu mestre, mas São Tiago de Abarca, que faleceu somente em 1470, prega e organiza missões quase até o seu último dia. O apostolado de São João de Capistrano tem mais brilho ainda. Seu zelo transpôs as fronteiras da Cália,
descalço e com os pés ensanguentados pela marcha, esfarrapado, mendigando seu pão pequeno, seco, exausto, não tendo nada senão a pele, os nervos e os ossos, conservando, no mais extremo cansaço, uma coragem a que nada espanta, e também esta alegria que é como uma marca de um verdadeiro discípulo de Bernardino. Aqui tem uma nota. Enéas Silvius. O que viu na Alemanha pinta-o nesses termos. Psilum corpore sicum aridum exhaustum sola cuti nervisque et ossibus compactum letum tamen et in labora fortem. Que é o texto latino do que eu acabei de ler aqui, né? Do estado de São João de Capistrano, né? O estado pessoal, material dele, né? Então, cansaço extremo, coragem que nada espanta, e também esta alegria que é como a marca de um verdadeiro discípulo de Bernardino. Percorre sem cessar, na qualidade de legado do Papa, a França, a Espanha, talvez a Inglaterra, e sobretudo a Alemanha, a Áustria, a Hungria, a Polônia. A sua fama o precede. Os povos acorrem a seu encontro, em procissões imensas, ao tocar dos sinos, cantando hinos, pelas estradas juncadas de folhagens e ornadas de flores. Todos querem tocar seu hábito. Para as multidões que se comprimem ao redor do púlpito, a praça pública é por demais exígua. É preciso o campo aberto. Isso para João Capistrano, né? E, entretanto, na Alemanha, principalmente, a ignorância em que está do dialeto local obriga-o a falar em latim e ter por perto de si um intérprete que traduz seu discurso. Aqueles mesmos que não entendem suas palavras comovem-se e convertem-se pelo seu acento e seu gesto. Aqui está uma nota dizendo o seguinte: Johannes Coqueleus, que escrevia no século XVI uma história dos hussitas, diz destes sermões latinos de São João de Capistrano. Aqui está um texto em latim, né, que significa o seguinte: foi um pronunciamento tão eloquente que levou mesmo os menos inteligentes às lágrimas e à mudança de vida. Então, isso já no século XVI, escrevendo sobre esses acontecimentos, né? Aqueles que estão muito afastados, basta-lhes contemplá-lo. Os milagres que opera atraem os doentes em massa. Vêem-se 3, 4 e até 5 mil enfileirados à beira dos caminhos em sua passagem, gritando misericórdia, enquanto o santo, emocionado por tanta desgraça, chora de tal forma que ele mesmo parece meio morto. Abre aspas. Nunca, desde o tempo dos apóstolos, declara o espectador de quem toma estas linhas, se ouviu falar de agitação igual nas populações. Fecha aspas. Aqui ele dá referência a esse trecho, né? Carta escrita em 24 de julho de 1451 aos superiores de Toscana por Nicolau de Fara, companheiro de João de Capistrano durante sua missão na Alemanha. Esta carta foi publicada por Walding, Análise Minorem, tomo 12, ano 1451. A observância lucra naturalmente com tamanho sucesso. Abre aspas. A palavra de João conta uma testemunha ilustre, Enéas Silvius. Os conventos da observância parecem surgir do chão.
enquanto os mosteiros mitigados pareciam desmoronar-se e sumir-se. Fecha aspas. Uma morte heróica ainda veio acrescentar mais brilho a esta vida extraordinária. Quando em 1456, Maomé II, à frente de 200.000 turcos, aperta Belgrado, ameaçando penetrar no próprio coração da Europa, e que só na cristandade desunida, descuidada, cega, Uniade fazia frente ao inimigo, o velho João de Capistrano, então com 70 anos, colocara-se ao lado do soldado da cruz. Com sua palavra suscitou-lhe um exército. Ele no campo de batalha, de crucifixo na mão, incendeia no coração dos combatentes o entusiasmo que os tornava vencedores. Como Uniade, e algumas semanas depois deste, ele morre, em pleno triunfo, vítima da epidemia causada pelo acúmulo dos cadáveres inimigos. Entre os observantes naquele tempo, poderia eu nomear vários outros, justamente célebres também. Por exemplo, o bem-aventurado Bernardino de Feltre. Aqui tem uma nota que informa que o Bernardino de Feltre era nascido cerca de 1437, falecido em 1494, de quem Bernardino de Sena previra e anunciara o glorioso apostolado, e que para salvar o povo da usura, fez-se na segunda metade do século XV o propagador dos Montepios. O traço comum desses religiosos é que todos consideram São Bernardino de Sena como seu mestre e seu pai. É em seu nome que São Tiago da Marca opera milagres. É com suas relíquias que São João de Capistrano cura os doentes. É sua imagem que ele manda pintar no estandarte dos cruzados de Uniade. É também dele que se valem, sempre na mesma época, outros menores da observância, que se fizeram um nome na prédica popular. Especialmente Roberto de Lete, honrado pelos humanistas como o mais sábio dos oradores. Aqui tem uma nota, deixa que eu vou ler a nota depois. Honrado pelos humanistas como o mais alto dos oradores, ao mesmo tempo que sua eloquência e sua mímica, toda napolitana, granjeiam do povo sucesso extraordinário. Roberto proclama bem alto que todos esses pregadores e ele próprio escolheram Bernardino como modelo. Então aqui tem duas notas dizendo: o humanista Pontanus escrevia: ninguém depois de Paulo de Tarso lidou melhor com as palavras divinas que Roberto de Lete. Então veja que que coisa, né? Aqui, então, o humanista Pontanus, né, costumava dizer: morto Roberto, morrira l'arte de lo predicar. Morto Roberto, a arte de predicar estava morta também, né? Filelfo faz também um entusiástico elogio a Frei Roberto em uma carta de abril de 1457. Então, Roberto de Lete, né, que é um pregador da estirpe e da tradição de São Bernardino, né, aqui sendo aclamado pelos humanistas de então, né, mesmo eles, né, o consideravam um grande pregador. Enquanto a observância continua a crescer em fama e em número, os conventuais, outrora tão poderosos, decaem cada vez mais. No fim do século XV, a proporção entre os dois grupos acha-se invertida. Os observantes tornaram-se, de muito, os mais numerosos. Exemplo único parece-me de uma ordem que, longe de relaxar-se com o tempo, volta, passados 2 séculos,
pelo próprio esforço, a austeridade que começara por julgar impraticável. A observância não podia mais, desde então, ficar subordinada aos conventuais. Em 1517, o Papa Leão X, após ter tentado, uma última vez, unificar a regra e o governo dos frades menores, decide que haverá, doravante, como que duas ordens independentes, uma da outra, diferentes pelo nome, pelo hábito e pelo modo de viver. De uma parte, os frades menores conventuais, usando dispensas, calçado, podendo assumir em comum, de outra, podendo possuir em comum. De outra parte, os frades menores da observância regular, nos quais a regra é aplicada estritamente. Cada uma dessas ordens tem seu superior, porém o Papa decreta que somente o dos observantes usará o título de ministro geral de toda a ordem dos frades menores, sucessor de São Francisco, e poderá fazer uso do selo tradicional da família seráfica. Isso é 1517, o ano fatídico lá do revolucionário Lutero, Desde então, a fecundidade da observância nunca esmoreceu. Ramos novos surgiram em seu tronco, sem nunca se separar, descalços na Espanha, reformados na Itália, recoletos na França. No século XVI, a seu lado, e ainda para reagir contra um certo relaxamento, nascem os capuchinhos, que têm sua organização à parte. Ainda hoje, a família franciscana compõe-se destes três grupos. O número total diminuiu, mas a proporção marca cada vez mais a preponderância dos reformados. Os observantes contam atualmente é final do século XIX, que ele está escrevendo esse livro no final do século XIX, cerca de 25. Então, os observantes contam atualmente cerca de 25 mil. Os capuchinhos, 12 mil. Ou seja, cerca de 37 mil reformados. Enquanto os conventuais são somente 2 ou 3 mil. Verificando este triunfo definitivo da regra estrita, convém lembrar, uma vez ainda, que a evolução que conduziu a este resultado data de nosso São Bernardino, que foi ele que deu um impulso que se tornou tão completamente vitorioso. Então, aqui ele termina essa história, da observância, do conhecimento da observância, e do papel de São Bernardino nesse ressurgimento, desse fervor que remonta aos primórdios da ordem franciscana, Então, São Bernardino, veja como é que a vida de um santo tocado pela graça pode ser tão fértil, todo esse trabalho, digamos assim, burocrático, teológico, fundacional, Bernardino fez por 3 anos, da vida dele. 3 anos. Ele saiu em 1438, um pouco mais de 3 anos, Ele saiu em 1438 para esse trabalho, saiu das prédicas e foi para esse trabalho, e se descompatibilizou, acho que 6 anos depois, em 1444. Peraí, vamos ver aqui. Em 1440 ele pediu para sair, não deixaram. Em 1442. Então foram 4 anos.
442 ele deixou, né? Então, em 4 anos, com sua presença, o seu bom senso, a sua figura, né, humana, né, ele consegue, então, organizar, né, os observantes e, com seus discípulos, depois, incendiar o coração das populações e granjear frades para a observância em todo o mundo, né? Então, já no final da vida, né? Já no final da vida, ele consegue isso, né? Aqui no próximo capítulo ele vai falar 4 anos de vicariato, né? Então, já próximo do final da vida, ele então deixa esse penhor, né, de espiritualidade para a ordem franciscana e para toda a cristandade, né? Certo? Então, eu queria perguntar aos senhores se há alguma observação ou comentário. O Márcio já mandou aqui. Qual congregação seria essa da observância hoje em dia? Deve haver muitas vocações religiosas e sacerdotais obstruídas pelas ordens e congregações relaxadas e amolecidas pelo mundanismo infiltrado na sociedade, pelo materialismo dos pais. Abre aspas, seu acento e seus gestos. Fecha aspas. A linguagem corporal, as ênfases mais emocionais nos discursos também influenciam e comovem. E como comovem? Os conventos mitigados definham. A juventude quer algo mais heróico como as de estrita observância. Ninguém gosta de meias patacas e meias medidas. Só os simpatizantes pós-conciliares. Nem os leigos gostam de coisas mornas. Deus muito menos. Ele vomitará os mornos. Está lá no Apocalipse, né? Quando São João, se não me engano, ele escreve sobre a igreja de Laodiceia, né? Ele usa essa expressão, né? Não, isso é toda essa ânsia do ser humano, né? De penitência, de contemplação, né? Que atraiu milhares de pessoas, talvez milhões de pessoas, através dos tempos, a essas ordens mais estritas, né? Elas ainda existem. Esses impulsos interiores, né, de amar a Deus de forma mais exuberante, né? Essas grandes exuberâncias do amor a Deus, elas existem, né? Só que hoje é impossível, né? Uma pessoa, ou praticamente impossível, uma pessoa dar margem a essa expansão do amor, né? Porque não há lugares para que isso ocorra, né? As ordens, eu costumo sempre afirmar que eu acho que a maior tragédia que o Concílio Vaticano II trouxe ao mundo foi a questão das ordens. O relaxamento das ordens, a mudança das regras das ordens depois do Concílio Vaticano II, o termo que o Márcio usa aqui é muito bom, a mundanização da espiritualidade católica, né? Que entrou nas ordens, né? De forma que hoje não há nenhuma possibilidade, né, de uma alma se expandir nesse amor a Deus, né? Como fez todos os grandes santos, né, nas ordens, como fez Santa Teresa d'Ávila, São João da Cruz, que reformou o Carmelo, né,
masculino e feminino, como pôde fazer Santa Margarida Maria Alacoque, né, na ordem fundada por São Francisco e Santa Joana Chantal, como pôde fazer todos os santos protegidos pelos muros de um convento, de uma ordem estabelecida, respeitada. Hoje não existe mais, né? Infelizmente, esse é o maior efeito grave, a maior tragédia do Concílio Vaticano II. Por quê? Porque nós perdemos esse tesouro, né? Que é esse pool de orações e de penitências, de sofrimento, que são oferecidas ao Sagrado Coração de Jesus por toda a cristandade, né? O amor a Deus, escreve o Márcio aqui, o amor a Deus mais radical, fundado nas raízes e em profundidade. O relaxamento das ordens, o desaparecimento dos hábitos e batinas cessaram a propaganda vocacional da igreja. Pouca gente lembra dessa opção de vida. Não há mais, né? E tudo mais, né? Enfim, e tudo mais que ocorre na igreja, né? Desestimula, afasta, faz a população se esquecer de que existe, não só de que existe um Deus, mas existe um Deus muito cioso de como nós nos relacionamos com Ele, né? Como nós de como nós demonstramos o nosso amor a Ele, né? Existe essa gelatina doutrinal em que o povo vive hoje, né? Misturado com aqueles orientalismos da década de 60 que invadiram o mundo, né? Enfim, é a tragédia que nós vivemos, quer dizer, a invisibilidade desse pessoal, né, no mundo é que faz com que nós não tenhamos a menor ideia do que seja uma espiritualidade católica hoje em dia, né? Irmã Geleia e Frei Gelatina, isso mesmo. Sem sinos, sem procissões, sem festas sadias, isso mesmo. A igreja sempre teve essa pedagogia, né? De exteriorizar essa sua devoção verdadeira a Deus Pai, né? Agora são os RHs freudianos que decidem as vocações. Isso aí. Isso já é as outras desdobramentos, né? Mas assim, a prostração das ordens a essa espiritualidade vazia do Concílio Vaticano II é que realmente quer dizer, na verdade o inimigo realmente atingiu o cerne, né? Porque ele atingiu a forma com que a cristandade sempre escolheu de referenciar a Deus da forma mais extrema, mais bonita, mais agradável a Ele, né? E como a gente não tem mais essa referência de espiritualidade, né? Toda a espiritualidade popular, digamos assim, né? Decai, né? Humanismo, exatamente, chamado humanismo, adoração do homem, não de Deus. Humanismo esse que estava renascendo com força total, né? Porque ele sempre existiu entre nós, né? No Renascimento, que é exatamente o momento em que São Bernardino estava fazendo a sua obra. Professor. Sim. Tudo bom? Bom. Ontem estava teclando com um sebo
que vinha muito das nossas missas, hoje ele mora em São Paulo, tá pelos de lá. Aí ele falou, eu acho que nós estamos no final dos tempos, nós estamos no tempo da grande apostasia. Aí eu falei com ele assim, olha, pensa bem, tem os outros sintomas, né, do final dos tempos que eu não estou vendo ainda, né, que a gente vê no Catecismo Romano, né, eu só não sei exatamente a parte lá, mas se te procurei, te acho. E até aquele Maria Plinio, ele dá uma menção ali. E ele, mas é apostasia, não sei o que, calma. Diz lá no final dos tempos uma grande apostasia. Provavelmente ele está tendo uma apostasia média, talvez pequena, porque essa grande apostasia deve ser maior do que essa no final dos tempos. E, então a gente já vê que, sendo ela média, por exemplo, na pior das hipóteses, não a grande, ou seja, maior ainda, já dá para ver o estrago que é feito. Né? Então imagina na grande mesmo, né? E, como você diz, né, o superstância ele gosta de ficar fuçando atrás de É, todo mundo. eles adoram. Eles acham, né, que Deus vai chegar assim, eles falam um negócio de arrebatamento. Arrebatamento, tem isso também. Eles vão poupar o pessoal do castigo, né? Sobe todo mundo, pega o elevador, sobe todo mundo pro céu aqui que eu vou dar um jeito nesse pessoal. É o VaptVupt. Acende a churrasqueira aí, pode começar com o pagode, vocês vão assistir a democracia aí de cima. Opa, peraí, não é assim não. Quem É dera. interessante, né? Pois é, quem dera, mas não é. Deus é pai, mas não é padrasto. Quer dizer, também não é pai de playboy, não. É que eles ficam cobrindo as besteiras dos filhos, socando dinheiro e maquiando as coisas. Né? E tem que colocar sempre na cabeça dos pessoal que o ocidental estão andando muito dessa ideia. Calma, gente. Deus tem que encher o céu ainda. Os anjos caídos deixaram muitos tronos vazios. Né? Tem que encher esse céu ainda. Não vai ser com arrebatamento, não. Mas é isso. Não. Não, toda vez que eu ouço esse tipo de coisa, né, eu fico pensando que, assim, enfim, isso é uma... Eu acho que isso também faz parte da curiosidade humana, né? Se tem um texto profético, vamos tentar ver se nós interpretamos, né? Mas eu acho que tudo que se possa dizer do mais fino que se pode dizer, né? Sobre isso, está nas duas cartas de Tessalonicenses de São Paulo, né? Ele dá bem as características gerais e tem uma edição dessas cartas com comentários de São Tomás de Aquino muito boa, que foi publicado no Brasil pela editora Concreta. Estou até vendo o livrinho ali na minha frente. Acho que é uma edição bilíngue, inclusive. Então, é o máximo que a gente pode, talvez, almejar para nosso entendimento, né? Há muitos comentários dos padres, enfim, sobre isso, mas sobre o fim dos tempos, mas eu acho que esse estudo ele não é profícuo no sentido de um apostolado de conversão, sabe? Eu nunca tive essa tendência de ficar tentando encontrar segredos ali no Apocalipse e tal, né? Mesmo porque a gente tem revelações de Nossa Senhora com profecias que se realizaram, né, diante dos nossos olhos e foram tão diretas e as palavras foram tão compreensíveis para nós, né? Expressões tão compreensíveis, né? Em La Salette, em Fátima, né?
Quer dizer, o que que ela ia, o que que se precisava para acreditar em profecia, e até hoje a gente não acredita, né? Mais do que o que ela falou em Fátima para os pastorzinhos, né? Nossa Senhora, com toda a paciência, com toda a clareza, sem aquela linguagem que foi usada por São João, fez algumas profecias condicionais. Se o Papa não fizer isso, se vocês não fizerem isso, se, etc., vai acontecer isso, isso, isso. E aconteceu, né? Então, assim, há profecias que chamam muita atenção desses, como diz o Márcio, desses tridentinos, né? Quanto mais obscuras elas são, mais atenção chama. As claras, as profecias que foram feitas e se realizaram, poucos dão atenção a elas, né? Então, é uma coisa curiosa isso, né? Mas enfim, é assim que o homem é, né? Mais alguma... São João Bosco? Sim, São João Bosco. São João Bosco. São João Bosco também tem, né? Então, são mais compreensíveis para a gente, né? É preferível a gente ficar com as compreensíveis e deixar as incompreensíveis para o futuro mesmo, né? Porque, veja bem, o Apocalipse é um livro inspirado por Deus, né? Se ele tem aquela linguagem, se ele tem aqueles mistérios, é porque Deus quis, né? Se Deus quisesse revelar de forma clara, ele teria revelado. Ele não teria esperado João escrever as palavras que ele escreveu, mas outras. Então eu preciso também suportar esse mistério, né? E parar de ficar olhando sinais, né? Por outro lado, é o seguinte: esse negócio de procurar sinal do final do tempo é o seguinte: e se a gente tiver mesmo a capacidade de compreender esses sinais, o que faremos? Imagina que Deus vai revelar para algum de nós todo o mistério do Apocalipse. O que nós vamos fazer exatamente? Que nós não devemos fazer hoje, né, para nos salvar? O que vai nos adiantar saber isso? Nós vamos... o que nós vamos fazer? Nós vamos tentar converter as pessoas, que nós devemos fazer todo dia. Nós vamos tentar nos converter todo dia, cada vez mais e mais em direção ao amor a Deus. O que nós devemos fazer todo dia? Nós devemos fazer caridade ao próximo, o que nós devemos fazer todo dia, não é? Nós devemos cumprir as nossas obrigações religiosas para com a igreja, que nós devemos fazer todo dia. Que mais? O que mais nós podemos fazer? Se a gente souber exatamente, né? Enfim, nós devemos fazer todo dia o que a igreja manda para nos salvar, seja o final dos tempos daqui a 500 anos, seja o final dos tempos daqui a uma semana, né? Enfim. Nossa Senhora de Fátima disse que o seu coração triunfará, então aguardemos. Na verdade, o nosso próprio Apocalipse é os nossos novíssimos, é refletir, meditar e agir. Exatamente isso, enfim. A chave do entendimento do Apocalipse não vai mudar nada a nossa vida, ou não pode mudar nada a nossa vida, se ela se ela já for uma vida correta, né? Nós temos que fazer isso, né? Porque uma coisa é certa, nós não sabemos o fim do mundo, mas nós temos a certeza que nós vamos morrer, né? Então, esse será o fim do mundo para nós. Então, é bom que a gente se preocupe com isso, né? Eu não estou falando mal do pessoal que fica estudando essas coisas, Apocalipse, fazendo palestras, etc. Não, tem o seu interesse, etc. Eu tenho pouco interesse sobre isso.
porque eu tenho que cuidar de outras coisas. Mais algum comentário? Alguma. Coisa, né? A gente deve perder a vida espiritual da gente de vista, né? Quem fica preocupando assim com questões assim ionosféricas aí orbitais são os anões físicos escolásticos, né, escadarias de igreja. É, Fica especulando e se desviando, né, do principal, que é cuidar da própria alma e daqueles que estiverem ao redor e puderem ser influenciados de alguma forma, né? e os protestantes que não têm igreja, né? Então eles não têm por que ficar praticando a verdadeira religião, né? Então eles ficam preocupados com essas bobagens. Talvez manipulando os outros pelo medo também, É, né? é. E aí a gente vê, depois que chega a, vamos dizer assim, mais ou menos o modo de agir deles, né? Depois que vira todo mundo um cordeirinho obediente, aí começa a exploração de dinheiro, É. então, esquisitices, aí aquelas coisas que a gente vê, né? Vestir roupa modestinha, sou santos, né? Eles não têm confissão nem missa, mas aí para eles já basta, né? Senão eles seriam confissão, virei virgem, comunguei, virei mártir. Senão virgem mártir da festa de primeira classe, né? No dia da minha morte. Ah, Deus, né? É isso mesmo. É. É uma loucura, né? Por isso que os protestantes se preocupam com isso, né? Porque eles têm que extrair, não da vida deles ou das graças da igreja, mas eles têm que extrair dessas maluquices deles sobre o Apocalipse a possibilidade deles salvarem ou não, né? Então, nós não precisamos fazer isso, né? Agora, tem muita gente entre nós, né, muito preocupado com isso, né, muito, enfim, tentando extrair, inclusive, dos eventos da atualidade, né, sinais desse final dos tempos, né? Ah, agora vai, é aquele negócio, agora é o final dos tempos, só falta 72 horas. Então, assim, essa é uma loucura, né? Que torna a vida, inclusive, muito pesada para esse pessoal, né? Eles ficam muito preocupados com isso. Então, é o tic-tac que está na cabeça deles a toda hora, né? Agora é o final dos tempos. Porque leram lá um autor qualquer que falou que isso significa aquilo, que não sei mais que, não é uma loucura. Mas eu acho assim, a gente só tem que preocupar mesmo com a nossa vida espiritual e que, e que a qualquer hora, né, que o Senhor bater a porta, né, nós estejamos preparados, né? Seja no final dos tempos, seja no final da nossa vida. Né? Seja no juízo final, seja no juízo particular, né? E é muito trabalho, né, professor, que a gente tem pela frente aí, todos nós eles, né? Quem está chegando agora, quem já está mais tempo, tem sempre muito trabalho à frente. É muita coisa a ser feita. É, Melhor. nós temos um campo enorme para arar, né? Que é o campo da nossa Uhum. própria alma, né? Isso, exatamente. A parábola lá do semeador. É, E tem que cuidar bem dessa terra. Vem a chuva da graça, vem a semente que Deus também dá ali também, né? Para a gente cuidar, cultivar. É o trabalho do jardineiro, né? Do hortelão, do cultivador. A é, gente faz nosso trabalho, conta com a chuva, né? A semente Deus dá, mas se a gente não cuidar, a coisa não cresce. Né? e é todo ano, né? As estações, Tudo, sim, tem que preparar a terra. É tudo cíclico, né? siga. Prepara a terra, planta e tal. Melhora as técnicas, faz um rodízio de terreno lá, que é rotação, né, de cultura, sei lá. Várias coisas que a gente tem que fazer, né? Aí na leitura ficou interessante que também São Bernardino trouxe a coisa bem equilibrada ali, que o conhecimento é importante, né? Porque muita gente às vezes acreditava que era o negócio era só rezar e fazer penitência, isso é importante. Muita gente hoje ainda acredita. É só isso, né? Sim. Não, nós temos aí gente, às vezes, que assim, fica correndo atrás do padre para fazer umas perguntas boas. Gente, isso aqui primeiro, Gente próxima de nós, né?
Sim, eu tô falando de gente nossa mesmo. Vai estudar primeiro, vai tentar descobrir respostas, né? Consulta um livro aqui, vê ali, vê alguma coisa na internet, pesquisa primeiro, né? Vê algum conselho de uma pessoa que tem algum conhecimento legal antes de você chegar no padre. Na hora que chegar no padre, aquele pessoal que entra na confissão em PAC, né? Não sei se você já viu. Uma vez eu cheguei aqui, né? Tinha duas tridentinas na frente, mais um rapaz, mais uma moça. Tá, a confissão começa às 18, beleza. Aí uma gastou acho que uns 25 minutos, outra gastou lá quase meia hora. Bom, sobraram aí uns 10 minutos para nós três. Rapidinho, nós liquidamos tudinho, mas elas ficaram empacadas. E às vezes, assim, coisas que elas poderiam ter resolvido com um pouco de estudo, de pensar, refletir sobre o assunto, dar tempo para a coisa, né? Fermentar. E você já decide, às vezes, a coisa em meia hora, mas você fica pensando dias, semanas. Mas o pessoal também tem muita preguiça mental de tentar descobrir, né, alguma coisa assim, pedir uma ajuda para Deus esclarecer. O pessoal quer uma respostinha pronta. O seu membro deve ter sido vítima dessas, né? Professor, me dá uma regra assim, Ah, né, perfeita, mesmo porque regras, a gente vê, por exemplo, estudando esses sistemas jurídicos aí antigos, que hoje não tem, né? Justamente, talvez, o Estado muitas vezes molda a mentalidade das pessoas segundo a sua própria burocracia. Haviam as regras costumeiras, as regras positivas, mas dentro das regras, as regras positivas, havia aquela questão da equidade, de ajustar o rigor da regra a exceções, principalmente aquelas exceções imprevistas, né? casuística, né? Isso, aí vinha aquela coisa mais jurisprudencial. E não Ah, contava com a evolução, justamente com esses costumes que passaram a fazer parte ali também, depois de certo tempo, os bons costumes, porque sempre havia condenação aos maus costumes, ah. e adequando aquilo. Então não tem como baixar uma lei, uma regra, é isso, a pessoa vai seguir aquilo estritamente, mesmo quando chega e depara com um caso imprevisto, vai continuar querendo agir daquele jeito, igual É, como se diz, né, um burro de viseira, burro de carroça, né, com viseira na frente, vai acabar dando errado. é aquele negócio dos 10 mandamentos, né? Estão lá, muito bem escritos. Sim, Moisés deixou o negócio direitinho. Agora, vai sim. aplicar. Sim, a aplicação é o que é o mais É, difícil, né? é a casuística, é o direito consuetudinário, né? Isso. Mas, assim, isso já é uma sutileza para certas pessoas entenderem que é uma coisa. Né? Por isso, porque o pessoal tem problema, nunca foi acostumado a pensar, nunca foi acostumado a ver alguma coisa assim e meditar. Às vezes é uma coisa que, por exemplo, o pessoal pode ter perdido, é uma coisa que é natural, talvez em mim, o senhor, no Capial lá, que o pessoal que fica na base do espia só, você lembra? É. O meu avô falava, olha, Pearson? É. espia só. Aí ficava. Aí você olhava, pensava, às vezes conversava com a pessoa, quem sabe, uma situação assim, assim, assado. Aí a pessoa parava, pensava, trocava ideia ali, naquilo já ia esclarecendo alguma coisa. E a pessoa continuava pensando aquilo durante É, no ônibus, né, fica pensando aqui, vai para a fila do pão, volta a pensar aquilo ali. E eu não sei, pessoal não tem, e às vezes, um incidentinhos desses poderiam ter perguntado isso para o pai, para a mãe, para o marido, para a esposa, para o amigo, para o vizinho. E eles poderiam, de repente, como causa segunda, às vezes dar algum pequeno esclarecimento ali, é. acender uma velhinha ali que pudesse ajudar a Mas eu acho que pessoa. eles não conseguem formular a pergunta, o Márcio. Nem isso, né? Eles não conseguem formular a pergunta que eles querem É. que seja respondida. Aí tem que ser honesto, né, Né? pessoa consigo próprio, né? Você vai Humilde falar é assim, você né? ser submisso à realidade. Exato, às vezes aquela coisa assim, bom, sei lá, tem problema em casa. Ao invés da pessoa, a pessoa fala assim, como é que eu faço para poder mudar a pessoa? Ela perguntaria isso, a pergunta certa seria, como é que eu faço para lidar com isso? O que que eu tenho que mudar da É. minha parte? O que que eu tenho que fazer da minha parte para causar algum efeito com que essas pessoas, por exemplo, se acalmem, se amansem, baixem a guarda comigo, né? Como dizia uma vez uma moça revelando um comentário na internet lá, ela falou assim, eu tinha um monte de problemas com meu marido, com meus filhos, aí eu mudei, tudo mudou. A pessoa não vê que muitas vezes é ela mudando
o resto muda. Sem esquecer que suportar os erros dos outros, Sim, suportar a outra pessoa é obra de misericórdia espiritual, né? exatamente. Né? E a paciência das pessoas hoje, assim, não vale nada, nem paciência, nem longanimidade, né? Aquela espera, aquela vontade de resistir, esperar o tempo suficiente para que as coisas aconteçam, né? Dá tempo ao Bastante tempo. enrolo, né, professor? Você sabe que essa coisa que você comentou aí, Márcio, você comentou, obviamente, como catequista que você do ponto de vista pessoal, mas essa questão entre a interpretação da regra jurídica de forma rígida ou consuetudinária teve uma grande discussão, né, no século XVI e XVII entre os jansenistas e os jesuítas, né? Olha, Foi uma inclusive, das razões pelas quais os jansenistas tentaram, quer dizer, eles conseguiram, né, acabar com a ordem dos jesuítas. Foi essa grande discussão que Blaise Pascal participou dela, né? Naquelas cartas provinciais, ele escarnece muito na ordem jesuíta, porque a ordem jesuíta era mais por uma interpretação mais rígida da lei. Né? E já existiam os casuístas, né, dos quais o grande casuísta foi Santo Afonso, né? Tá. Santo Afonso era advogado, né, professor? Era. Sabia mexer com isso aí. Então, essas questões todas que você coloca no nível pessoal, elas têm muita importância realmente no nível pessoal, mas ela causou uma discussão intelectual monstruosa nos séculos 17 e 18. Monstruosa. Porque o Santo Afonso é do século XVIII, né? Sim. Então, ele não participou dessa briga porque ele não queria brigar com ninguém, né? Mas ele fez a obra dele, né? Aquela obra que foi traduzida lá pelo Centro Dom Bosco, em 7 volumes, de teologia moral, né? Ela é toda uma obra enfim, pelo que eu entendo, eu não entendo nada disso, não. Mas pelo que me contaram, digamos assim, é uma obra de casuística, né? De casuística. E ele pega o tamanho da obra, né? Exatamente isso. Assim, até seria interessante depois saber o conteúdo exato dessa discussão de jansenistas versus jesuítas aí, mas existe nesse início de renascença, né, que vai lá no século XIII, se eu não me engano, começaram a ressuscitar o direito romano, né, e os comentários que faziam sobre ele. E aí que o direito romano acabou servindo de desculpa, de justificativa bem furada para poder começar a impor para nós essas leis maçônicas, assim, tipo Código Civil e outras coisas. Exatamente. Dá para aproveitar muitos institutos do direito romano? Sim, mas o direito romano mesmo tem muitas fases, né? Tem aquelas fases que correspondem àquela fase cultural do romana, que as coisas são funcionais, como também tem aquela parte no finalzinho também que está bem parecida com o que nós somos hoje. Vamos começar assim, vamos acabar daquele jeito. Reimplantar o direito romano, os feministas não vão gostar, não, viu? Pois é. Os feministas não vão gostar, não. Né? Não vão, não. Mas ele era tudo pessoal ali da virada do século XVIII. O pessoal não vai gostar, não. Pois é, aí vem aquela turminha mais, vamos dizer assim, nazi face lá do Carl Schmitt. Né? Porque mulher no direito romano não vale nada. No direito romano, a maior parte do tempo realmente era zero, né? Ela era uma incapaz. No final... Ela estava um pouquinho acima do escravo, né? Um pouquinho melhor que fazer parte da família. Né? Agora o escravo, muitas vezes, era meio que adotado também pela família. Mas no finalzinho já do direito romano já tinha altas coisas meio feministas. Assim, tinha, porque as mulheres recobraram, né? No Império. O Império caiu por causa disso, né? Por causa das mulheres. A quebra dos costumes, você dá alguém tem que partir dela, né? Alguém tem que segurar, alguém tem que partir.
Se os dois não dançarem a mesma música, não tem baile, né? Então, quer dizer, se um dança uma música, o outro dança do outro, não tem como uma coisa andar. É. Então vai um, puxa, o outro aceita É. e acabou. É. Degringola tudo, né? Foi. É aquele texto, né, que a gente tinha visto o seu lá no outro dia, que é que eu dei pro senhor, que na Paula depois postou lá no grupo lá, que é mais ou menos isso. Você tem que cortar o circo em algum lugar. Em algum lugar esse negócio tem que parar. E pode começar a parar por aí, né? Exatamente esse ponto. Né? Mas é isso. E aí essa questão do direito romano, infiltração do paganismo, vai, ou seja, acabou, né, o direito consuetudinário e aquelas boas leis vindas de bons discernimentos foram pro beleléu, né? Foi. Uma vez eu peguei, só para você ter uma ideia, acho que eram ordenações afonsinas, filipinas, eu não me lembro qual. Quem publicou isso era a Biblioteca do Senado do Brasil, né? Uhum. Eram vários volumes, broções, assim, para uma feira de livro, deu uma passeadinha lá, assim, tem alguma coisa que presta que o Senado publica, além de discurso? Tem, viu? Tem. Tem, eu descobri. Tem muita coisa interessante. E aí eu fui lá, tá folheando. Senado e Câmara. Câmara também. Aí eu cheguei lá e vi, por exemplo, assim, que essas leis valiam no Brasil, né, até mais ou menos 1835 no âmbito penal e no âmbito civil até 1916, se eu não me engano, 17. Tinha lá, por exemplo, um trecho lá que falava sobre a invasão de domicílio. Né? Invasão de domicílio, basta o cara invadir a sua propriedade, sua casa, ele era chicoteado no pelourinho. Mas caso, lá diz, caso tenham roubado um prato que seja, um caneco que seja, é pelourinho e forca. Você vê como é que eram as coisas. Né? Isso fiquei gravado em anos, fiquei gravado na minha memória, assim, como eu fiquei impressionado com o trato que a lei dava ao mal, né? Que entra naquela parte lá que o senhor leu naquela outra aula sobre o Flávio Josefos, ele mencionou isso, né, na história dos Hebreus, né, que Deus queria que o assassino, né, pelo mau exemplo do Caim, né, que todo assassino fosse condenado à morte para que isso acabasse e não acontecesse mais, que é um dos crimes, inclusive, uns pecados que clamam ao céu por justiça, né, de Deus, ou vingança de Deus, e que servisse de exemplo para que os outros não fizessem isso. Né? E hoje em dia, inclusive, me contaram que as mortes ocorridas em latrocínios aqui no Brasil não são nem computadas como sendo assassinatos. Isso aí. Isso aí é lamentável. É isso, Márcio. Obrigado pela aula aí. Muito bom os comentários. Mais algum comentário, alguma observação? Então, Deus lhes pague a presença, a paciência, os comentários, observações. Tenham todos um santo dia. Fiquem com Deus. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. São Bernardino de Sena, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.